Nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 28, Preces Pessoais, Submissão e Resignação. Vamos à leitura. Quando um motivo de aflição nos atinge, se lhe procuramos a causa, acharemos frequentemente que é a consequência de nossa imprudência, de nossa imprevidência ou de uma ação anterior. Nesse caso, não devemos atribuí-lo senão a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade é independente de toda participação que seja nossa, é ela uma prova para esta vida, ou a expiação de uma existência passada. E neste último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, porque somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Capítulo 5, números 4, 6 e seguintes. No que nos aflige, não temos, em geral, senão o mal presente, e não as consequências ulteriores favoráveis que isso possa ter. O bem, frequentemente, é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma doença é o resultado dos meios dolorosos que se empregam para obtê-la. Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se quisermos que nos sejam tidas em conta e que estas palavras do Cristo nos sejam aplicadas. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Capítulo 5, número 18. Então, queridos amigos, conosco nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, convidamos o nosso querido amigo Herbert Gontijo. Bom, gente, boa noite a todos que saíram, de suas casas, para virem até aqui refletir sobre as palavras de Jesus, sobre o Evangelho de Jesus. Boa noite também a todos os internautas que depois vão estar vendo em qualquer tempo e espaço esse nosso estudo e também podendo estar refletindo sobre essas questões. Bem-aventurados aqueles que sofrem, foram as palavras de Jesus. E o estudo da noite de hoje é sobre submissão. Olha, devemos ser submissos às questões de Deus, aos desígnios de Deus. Aquilo que é facultado a nós, devemos ser submissos? Devemos aceitar até que ponto? Esta é a reflexão da noite de hoje. Lembrando que todas as informações, todos os diálogos que fazemos são a nível de reflexões, de entendimento, para que possamos, a partir da reflexão, criar a nossa própria forma de agir, de reagir e de entender o nosso processo evolutivo. Jesus falava: bem-aventurados aqueles que sofrem. É preciso sofrer? Somente os que sofrem serão bem-aventurados? Temos que passar pelo sofrimento? Olha, são perguntas interessantes. Mas vamos compreender bem Jesus há 2000 anos atrás. Foi ele que escreveu a Bíblia Sagrada? Não foi. Foram os discípulos que escreveram os evangelhos de Jesus? Também não foram. O primeiro evangelho de Jesus foi escrito 64 anos depois da morte de Cristo. Como isso se procedeu? Jesus falava aos discípulos e às multidões. E eles questionavam, argumentavam, refletiam sobre as palavras de Jesus. Jesus foi crucificado e após a crucificação deixou a missão a todos aqueles
que compreenderam a palavra de Jesus e entenderam a essência, levar a todos os cantos do mundo as suas palavras. E os discípulos saíram de 2 em 2, indo às comunidades, falando sobre aquilo que vivenciaram sobre Jesus. Eles também não escreveram os evangelhos do Cristo. As comunidades também refletiam, debatiam e também disseminaram aquilo que os discípulos trouxeram nas comunidades. E para cada discípulo, para cada aquele que levava a palavra do Cristo, sempre encontrava um que sabia escrever e colocava em pergaminhos as histórias de Jesus. Não foi Jesus que escreveu, muito menos os discípulos. Foram as pessoas que escutaram as palavras de Jesus. Somente em 325 depois de Cristo é que a Bíblia foi confeccionada. Juntaram 4 evangelhos de Jesus e montaram a Bíblia. Ficaram de fora? Alguns ficaram, né? Os evangelhos apócrifos, todos que levavam a boa nova de Jesus, eram relatados os ensinamentos. Mas os romanos, porque quem editou a Bíblia, quem colocou os evangelhos, os pergaminhos de Jesus em forma de evangelhos canônicos, foram os romanos da Igreja Católica. E colocaram aqueles que eles acharam que convinham colocar na Bíblia. E não é somente isso, né? Os pergaminhos de Jesus foram escritos em uma língua, traduzidos para outra língua, até chegar no nosso idioma com essa essência que nós temos. Indiscutível que o Evangelho do Cristo, os 4 que tem na Bíblia canônica, já é o suficiente para ser a mensagem do caminho, da verdade e da vida. Nos traz aquilo que nós precisamos. Mas ela passou por um histórico político, cultural, né? E aí temos hoje escrito na Bíblia: bem-aventurado aqueles que sofrem. Então a gente leva ao pé da letra e pensa assim: eu preciso sofrer para ser um bem-aventurado. E aí, quando a gente começa a estudar a lei de causa e efeito dentro do Espiritismo, chegamos à questão assim: eu preciso sofrer para pagar os meus equívocos, ajustar os meus erros. Será que era isso a essência que Jesus trouxe para nós? E é na noite de hoje que nós iremos, à luz dos espíritos de luz, né, refletir sobre este sofrer, sobre essa submissão, sobre aceitar o que nós passamos. Porque não é somente sofrer e aceitar. Existe algo que recentemente trago à luz dos espíritos, nos proporciona a libertação. Previsto por Jesus e atual nos dias de hoje. Vamos lá então. Quem somos nós hoje? Todos nós encarnados e desencarnados que estamos aqui. Somos o reflexo de todas as encarnações que já tivemos. Trazemos hábitos de encarnações do outro século, do outro milênio. Antes de Jesus, ainda trazemos hábitos em nós, daquela época. Em todos esses processos, essas encarnações, esses históricos, temos
uma infinidade de conquistas que nós chamamos hoje de patrimônio espiritual. Somos bons espíritos. Somos espíritos que estamos no caminho da regeneração. Não tenhamos pressa para isso, mas tenhamos discernimento para compreender quem somos. Tanto que nos faz a possibilidade hoje maravilhosa da vida encarnada, das provas do dia a dia, do exercício de evoluir e de compreender a cada instante. Mas, em todo o nosso histórico também, e até hoje, temos pequenos escorregões. Questões que nós fizemos por falta de conhecimento. Não tivemos devido àquilo que hoje necessitamos, autoconhecimento. Saber da seriedade que é a vida, o convívio com as pessoas, o amor, a caridade e a harmonia. Então tivemos pequenos equívocos, cada um na sua diversidade de equívocos. Uns mais sérios, outros menos, uns amplos, que duraram algumas encarnações, mas aqueles equívocos que cometemos não está lá fora, não está no passado somente, está dentro de nós ainda. E por isso que sofremos. Porque ainda não sabemos como reajustar os nossos equívocos. Já viu aquele ditado que tudo que aqui se faz, aqui você reajusta? E aí você vê uma pessoa equivocada a vida toda, desencarnando milionário, sorrindo. E você pensa assim, como que ele fez e aqui ele não ajustou? Tudo que aqui se faz, aqui você ajusta, mas não numa somente existência. Talvez o débito fica para futuras. E sabe lá como teremos a oportunidade de reajustar? Então, esse reajuste, ele é proporcionado a todos nós no processo reencarnatório. O processo reencarnatório, a nova experiência, eu chego à conclusão que temos duas essências simultâneas. Uma relacionada ao passado e outra ao futuro. Ao passado, a oportunidade de romper as correntes que nos aprisionam, que nós mesmos criamos. A oportunidade de passar pelas provas, de provar que não somos mais capazes de cometer os equívocos que cometemos e poder reajustarmos. A outra dimensão do nosso processo reencarnatório é missionário, é de plantar as próximas encarnações. E aí, para cada um é dado uma infinidade de possibilidades. Porque você pode fazer do seu futuro aquilo que você quiser. O que você planta hoje, você colhe amanhã. O plantio não é obrigatório, mas a colheita sim. Então, se intensificamos o nosso processo evolutivo, a nossa transformação, o nosso ajuste do passado, certamente conseguiremos expandir nas maravilhas das futuras reencarnações. Se continuarmos estáticos, se viemos para essa encarnação e andamos vagarosamente, indisciplinadamente,
os ajustes ainda permanecerão para as próximas existências. E o avanço do patrimônio espiritual será mínimo. A responsabilidade é de quem? É de cada um de nós. O que fazemos com o nosso tempo? Além das necessidades físicas que são necessárias, do trabalho, do repouso, da alimentação, do lazer, do cuidar da saúde, ainda sobra muito tempo para fazer outras coisas. E o que fazemos com esse tempo? Dedicamos à essência do Cristo, à autotransformação, à oportunidade de nos libertarmos? Então vamos falar um pouco sobre se libertar sem sofrer. Olha, é uma questão natural o equívoco no passado. É uma escolha. Deus permite equivocarmos no início da nossa caminhada. Permite, sabendo que as reencarnações futuras teremos a oportunidade de reajustar. Que aprendendo com os próprios erros, seremos grandes. Deus não fez nós perfeitos anjos. Fez perfeitos no princípio, pequenos, com a possibilidade de crescer. E aí, esses equívocos, que se você pegar os livros de história, vai identificá-los: assassinatos, traições, roubos, invejas, orgulhos, luxúrias, os mais variados exageros que a humanidade já fez, nós estávamos naquela dimensão. Quer saber o que fizemos e ainda precisamos reajustar? Basta olhar para dentro e ver as tendências que ainda temos. Como reagimos? Como é o nosso nível de orgulho, de inveja, de intolerância, de sexualidade desregrada, de desejos sem ética, de agressão ao outro? Como é o nosso nível? Sabemos que existe um equilíbrio entre as nossas vontades e a evolução. Quando falo em sexualidade, não é abster-se completamente daquilo que lhe é proporcionado nessa encarnação. Mas a cada um de nós existe o bom senso de saber se aquilo é exagerado, profano, ou se aquilo está dentro de uma lógica natural entre duas pessoas. Mas então, olhando para dentro de nós, conseguimos identificar. Às vezes você não é capaz de matar uma pessoa, não tem coragem de dar um tiro numa pessoa, mas dá vontade. Quando alguém te agride, quando alguém te atormenta, quando te fazem raiva, olha, se sente raiva, se sente atormentado, se sente vontade até de agredir uma pessoa, mas não agride porque já sabe que não é esse o caminho, aquilo precisa ser trabalhado. Ainda existe um resquício de quando você fazia aquilo. E por aí, em todas as imperfeições que o homem tem, a mulher também, né? Nós conseguimos identificar dentro de nós aquilo que ainda temos para ajustar. Por isso, a meditação é importante, a reflexão, o silêncio, a autoanálise. Porque na autoanálise identificamos
quem somos. E aí precisamos sofrer para ficar livre disso? Não precisamos. Por que sofremos? Porque somos teimosos. Sofremos hoje por algum desequilíbrio do passado, porque tivemos várias oportunidades reencarnatórias de ficar livre daquilo e não aproveitamos. Pelo contrário, intensificamos as nossas imperfeições. Se não se liberta pelo amor, liberta pela dor. Por que existe uma doença? São justamente o ápice da rejeição em se transformar. Não causada naquela existência por aquele hábito, mas causado por aquele hábito num conjunto de reencarnações passadas, a ponto de a solução ser uma doença terminal, um sofrimento insuportável, uma dor angustiante, que naquele momento tudo isso parece eterno, mas não é. Tudo passa. Não existe um sofrimento eterno a nível espiritual. Existem momentos de sofrimento em que nós criamos, fizemos equivocadamente, erramos, chegamos no mundo espiritual, percebemos o nosso erro, tivemos a oportunidade de refazer, voltamos para o mundo físico, com a oportunidade de refazer o equívoco, mas por falta de conhecimento, por ignorância, por vaidade, agravamos ainda mais os nossos equívocos, e isso vai se sucedendo até você mesmo pedir: me liberte de qualquer forma. Eu não consigo sozinho. E tudo que passamos é permitido no mundo espiritual por nós. Alguns não têm a oportunidade de conceder isso, porque estão tão impregnados nas doenças mentais que a equipe espiritual projetista da encarnação promovem as possibilidades para ele, toma as decisões para ele, as mais suaves e que ele consiga suportar, mas as que serão mais eficientes diante dos débitos que ele tem. Mas olha, isso estou falando num aglomerado de reencarnações em que nós passamos. Hoje estamos aqui, 2000 anos após as palavras de Jesus, com uma série de reencarnações, com muitas coisas boas e alguns pequenos desajustes para se livrar. Mas temos agora a luz dos irmãos superiores, que trazem para nós esmiuçadamente as palavras do Cristo, desenhando as palavras do Cristo de uma forma entendível, suave, harmoniosa e esperançosa, para que a gente não sofra mais, para que a gente não carregue o peso das nossas próprias mazelas do passado. Jesus não quer que você sofra. Ele quer que você supere o seu sofrimento, supere os seus traumas, supere os seus equívocos. E como que a gente supera isso? Deixando de fazer, travando o bom combate, batalhando as nossas imperfeições. Superar uma prova
não é passar por ela até desencarnar, falando assim, eu vou passar por isso até morrer. Quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu estou livre. A morte vai me libertar. Cuidado! Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você, a partir do momento que se depare com uma prova, com um sofrimento, reflita, questione, encontre aquilo que gerou aquele sofrimento dentro de você, o seu desequilíbrio, e comece a superá-lo, comece a transformá-lo, comece a fazer o oposto daquilo que você tem a tendência que te faz sofrer. E aí, com pouco tempo, você estará livre daquilo que você fez. Você vai superar aquilo que você mesmo criou. Vou dar um exemplo que dói. Casamento. Às vezes, a gente casa e escuta alguém falando assim, que sejam unidos até o desencarne, que a morte os separe. O propósito de um casamento é viver um período juntos, sim, aprender um com o outro, sim, passar provas um com o outro, sim, e viver o máximo de tempo possível em harmonia, não em desavença. Por que será que alguém casa amando uma pessoa, tem filhos, ama os filhos, ama o casamento, e depois de uma hora para outra começa os esfolões, as brigas, as injúrias, a ponto de ficarem duas pessoas insuportáveis, uma com a outra? Aquilo já é do passado. Equivocaram juntos no passado, erraram, fizeram aquilo que sabemos, imaginamos, poderia ter sido feito. É dado a oportunidade de reajustar. Jesus não quer que eles se casem e continuem fazendo aquilo que sempre fizeram. Eles querem que os dois vivam em harmonia, casados ou não. O mais importante para Jesus não é o casamento até o último dia de vida, mas é a harmonia, o amor que falo, não o amor de beijos, abraços e carinhos, mas o amor de respeito, de consideração, o amor amigo, o amor companheiro, até o último dia da vida, pós a vida, em outras encarnações. Jesus quer que eles reajustem. Então é muito perigoso cair na ilusão de que vai suportar um casamento traumático até morrer e depois que morrer vai se libertar. Vai voltar, vai ter outra oportunidade de reajustar com aquele mesmo que passou anos em desavença. Compreenderam? Superar as nossas mazelas. Jesus trouxe o exemplo, trouxe a situação concreta. As palavras do Evangelho de Jesus têm sentidos maravilhosos. Jesus carregou uma cruz pesada até a sua morte. Para quê? Para mostrar para nós que a gente pode transformar a nossa cruz em algo suave, que a gente pode nos libertar superando a nossa cruz. Ele não quer que você carregue uma cruz pesada
até o último dia da sua vida física. Ele quer que você entenda que está sofrendo, está carregando algo pesado, porque você plantou, porque você cometeu aquilo no passado. Precisa saber na íntegra o que foi? Graças a Deus, não. Não precisa. Mas você, olhando para dentro de você, já tem indícios daquilo que você foi capaz de fazer. E Jesus quer que você internamente busque se transformar. Porque se transformando, estudando, travando o bom combate diante da sua imperfeição, reagindo diante das pessoas e do mundo de uma forma diferente em que você reagiu nos últimos milênios, você possa transformar a sua cruz, o seu sofrimento, em libertação. Sabe por quê? Se você consegue fazer isso, ou pelo menos iniciar essa caminhada, quando você desencarnar, você sentirá paz. Você sentirá que está no caminho da sua cura e vai ansiar uma nova oportunidade para completar aquilo que você começou. E se você conseguir completamente a se livrar, todos nós que estamos aqui tem essa possibilidade. Todos nós temos a possibilidade e a oportunidade de se livrar dos equívocos do passado, dependendo da intensidade, da seriedade em que nos colocamos diante do nosso projeto reencarnatório e da nossa missão enquanto seguidores de Jesus. Às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil parar de beber, parar de fumar, parar de pensar certas coisas, desejar outras coisas, reagir no impulso, pensar mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais, né? Gastar um bom tempo articulando ficar mais rico, ao invés de planejar evoluir. É difícil. Se não conseguir agora, vai ter outras oportunidades. Mas o interessante não é a gente sofrer para passar por isso. O interessante é a gente saber que isso existe. Que a oportunidade sempre é dada para nós. Desde o princípio. Nas últimas encarnações não tínhamos momentos iguais a este, em que nós podemos refletir sobre essas questões. Analisar que a nossa dor é passivo de mudança, sim. E só depende de nós. Mas existem casos e existem casos. Às vezes, os nossos equívocos são tão intensos, são graves, em que precisamos de mais de uma oportunidade para nos libertarmos. E isso é ruim? Não. Não podemos ver com os olhos do tempo perdido. O tempo perdido já ficou no passado. Foi quando equivocamos. Temos que ver com os olhos da oportunidade. E por mais que o sofrimento e a prova nessa existência seja árdua, sempre tem flashes das nossas vidas futuras na nossa vida presente. Temos pessoas amigas, temos companheiros, temos momentos em que esquecemos das dores que passamos. Temos momentos de conforto,
às vezes, intensificamos a nossa dor, o nosso sofrimento, as provas que passamos. Mas devemos perceber que, por mais intenso que seja, a oportunidade é essa, de ficar livre daquilo. E que tudo vai passar. E que pessoas que vocês veem hoje, que têm dores muito menores do que as nossas, passaram por isso em outras encarnações e conseguiram superar. Porque todos nós já erramos. É uma questão natural. Todos nós equivocamos. Ainda estamos equivocando em muitas coisas. E ainda vamos equivocar. E as pessoas que estão lá fora? Aqui, com algumas dezenas de pessoas, mas nós somos bilhões que estão ainda como nós estávamos há 1000 anos atrás, impregnados nos equívocos. E aí? Que possamos então nos ajudar, que possamos então nos observar e nos transformar, para que num futuro próximo possamos auxiliar aquele nosso irmão que hoje está adormecido. Dar ele a mão para que o sofrimento dele seja menor, para que o sofrimento dele seja uma esperança de reajustar. Teremos essa oportunidade, porque não evoluímos sozinhos, evoluímos individualmente. Cada um é responsável pela sua evolução, responsável pelo que errou, responsável pelo que conquistou, dono do seu patrimônio espiritual, responsável pela sua individualidade espiritual, pela sua evolução. Mas nós não caminhamos sozinhos. Ninguém consegue avançar na solidão do espírito. Você sente a necessidade de trazer o máximo de pessoas, ajudar o máximo de pessoas, porque você foi ajudado, porque você foi confortado quando o seu sofrimento era grande. A sua consciência te pede. Vários espíritos, já de altas envergaduras, no mundo espiritual, chegam a um determinado ponto que eles pedem. Eles não precisam mais reencarnar no planeta para reajustar passado. Já reajustaram tudo. Estão conquistando os patrimônios espirituais. E chega momentos que eles pedem. Eu quero uma oportunidade. Pobre, feio, e mais aquele monte de qualidades que nós julgamos defeitos, né? E vem, sabe para quê? Para dar o exemplo, para ajudar com um sorriso, com uma palavra, com um carinho, aquele que é rico e bonito, mas ainda imperfeito de coração. Jesus então pede para que a gente não sofra mais. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque não precisam sofrer mais. Porque já sofreram o suficiente. Porque a partir do primeiro princípio de sofrimento que nasce a necessidade
de se autotransformar. Você só sente a necessidade de se autotransformar quando o espinho que você gerou te fura. Mas não é para ele ficar cravado em você várias encarnações. É para você sentir a dor e retirá-lo, e curá-lo, e se transformar, e aprender que aquele caminho não é verdadeiro e não traz vida. Por isso que são bem-aventurados os que sofrem, porque eles não vão sofrer até morrer, até desencarnar, porque eles têm a oportunidade de superar o sofrimento, de transformar o sofrimento em libertação. E aí o processo é simultâneo com a maravilha de estar encarnado. Porque se você liberta alguma coisa, abre espaço para chegar outras. Aí vem os patrimônios espirituais. Os tesouros que as traças não corroem. As riquezas que Jesus falava que não são desse mundo. O reino de Deus que não é desse mundo. São os patrimônios espirituais que adquirimos quando superamos os nossos sofrimentos. Superamos os nossos equívocos. Aí está o sentido da evolução. E estamos aqui somente para isso. As questões materiais vão passar. O seu nome é passageiro. O seu corpo físico é passageiro. As suas dores e os seus sofrimentos são passageiros. Mas o seu patrimônio espiritual é eterno. E aquilo que você incorpora a ele resplandece no mundo espiritual e em outras reencarnações. São reflexões. Não são ensinamentos. Quem ensinava era Jesus. A gente reflete sobre o que Jesus ensinava. Vai iluminando as palavras de Jesus. E cada um reflete aquilo que tem necessidade, que vai trazer para dentro de si, para se transformar. Porque acredito que todos nós precisamos nos transformar em algumas coisas. E aí, colocar em prática. Fazer a roda da vida girar, no sentido maravilhoso de nos autoconhecer e de nos autotransformar. Agradeço o momento da noite de hoje, a oportunidade de estar aqui compartilhando, aprendendo com vocês sobre as questões evolutivas tão importantes para a nossa caminhada.